Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Jefferson. Estou essa noite aqui com vocês para a gente trocar uma ideia. Eu quero convidar vocês para participar comigo nesse conteúdo que a gente vai criar aqui no Vai Pro Digital, né? E as plataformas que estiver rolando aí. E a gente vai falar hoje um pouco de como criar boas experiências para os seus clientes, para os seus usuários na prática. Eu estou aqui com uma galera, tenho dois parceiros meus aqui, e eu acho que vai ser legal esse bate-papo que a gente vai poder ter essa noite, tá? Para começar, eu quero apresentar a turma. Meu nome é Jefferson, eu trabalho com cooperativismo digital, eu trabalhei com aplicativo, trabalhei no time de experiência também, e eu sempre acreditei que a conveniência sempre vai ser melhor do que uma boa tela, uma boa, como é que eu posso dizer, um bom desenho, né? Conveniência sempre melhor do que um bom desenho, uma boa tela. Eu acho que é uma frase de reflexão que eu estou trazendo aqui. E para convidar o time aqui que vai estar comigo, eu vou pedir para que eles se apresentem e que tragam uma frase também. Isael, é com você. Show, vamos lá. Boa noite aí, Jeff, Nico. Boa noite, pessoal que está nos assistindo aí. Meu nome é Isael Ataíde, trabalho na ViaCred, na área de negócios. Atuo também com experiência dos cooperados, no caso, né? E a frase de reflexão que eu quero trazer aqui para nós essa noite é que o custo de conquistar um novo cliente ele é, em média, 5 a 7 vezes maior do que o de manter, né? Então, hoje, no tempo de escassez que a gente está vivendo aí, causar uma boa experiência aos clientes que você já tem dentro da sua carteira pode ser uma boa estratégia para a sobrevivência do seu negócio. Legal. Isso aí. Boa noite, gente. Meu nome é Nico. Meu nome é Nicolas, na verdade, mas o pessoal me chama de Nico. Também trabalho com experiência, uma cooperativa na ViaCred. E a frase que eu trago aqui para a gente refletir, para a gente começar a discussão, é uma frase, na verdade é uma pesquisa da PwC Brasil, que identificou que 47% das pessoas costumam deixar uma marca depois de ter uma péssima experiência. Então, olha só, né? Quase 50%, quase a metade das pessoas aí deixam mesmo depois de uma única experiência negativa. E a intenção dessa reflexão, e a intenção desse nosso papo aqui hoje, né? Que nós pretendemos fazer também, é fazer com que você que está nos escutando, que precisa de alguma forma evoluir no que se refere ao digital, à experiência, alavancar, sobreviver nesse mercado que está cada vez mais acirrado, principalmente agora, como transformar a experiência dos seus clientes para que eles passem a ser mais fiéis e consumam mais da sua marca, do seu negócio. Muito bom. Obrigado, Isa, Nico. A gente reforça aqui o espaço, né, do Vai Pro Digital. Eu acho que essa atitude, esse movimento está acontecendo diante do cenário que a gente está vivendo é muito positivo, né? A gente vê ótimas práticas aí que estão ajudando as pessoas, que estão dando insights para as pessoas. Então, eu acho que poder fazer isso nesse momento aqui, para mim, está sendo uma honra ter essa conversa e ter essa discussão. Né? Bom, vamos para a prática. Quero começar já puxando aqui um pouco dessa conversa de experiência e assim por diante. E eu queria entender um pouquinho, e que o Nico trouxesse para a gente, como que a história da experiência, a agregação de valor acontece nisso, né? Eu acho que seria legal a gente contar um pouquinho, né, dessa curva de evolução que surge nessa era de experiência aí. Então, conta um pouco para a gente, Nico, como que a gente chegou nessa era de experiência, por favor. Legal, isso é bem importante, Jeff. Por que hoje se fala de experiência, né? Por que esse termo está ganhando tanta notoriedade? Por que as empresas estão começando a se preocupar com isso? Lá atrás, se a gente voltar bastante nas relações de consumo, no início, vou dar um exemplo do café aqui. Uhum. No início, as pessoas faziam, né, os produtores de café faziam grandes sacas de café, vamos supor uma saca de 50 quilos, vendiam entre elas. Então, o grão do café, ele tinha um baixíssimo valor agregado. Então, vamos supor que uma xícara de café, né, os grãos para que se fizesse uma xícara de café custavam centavos, poucos centavos, baixo valor agregado. Até que evoluiu a sociedade, a indústria evoluiu para um produto um pouco mais agregado, chegou a ser um produto. Então, o café ele já vinha embalado dentro de uma
de uma estrutura que poderia ficar armazenada por mais tempo, tinha uma embalagem que continha algumas informações, então já tinha um outro valor. E tendo um outro valor, tem um outro preço. E aí, então, essa mesma xícara de café passou a custar um pouco mais, talvez uns 50 centavos. Até que evoluiu um pouco mais. A indústria, a sociedade evoluiu ainda mais, chegando à era dos serviços. Então, a pessoa, o consumidor, podia comprar também a saca, podia comprar também a embalagem, né, pronta para deixar na sua casa, mas ela também podia ir numa padaria, numa cafeteria e comprar o café pronto já na hora, não precisa fazer em casa. E aí, claro, mais conveniência. Não ter louça, exatamente. Então, é um pouco mais conveniente, tem mais valor agregado, o preço também um pouco maior, né? Então, essa mesma xícara de café vai custar 3, 4, depende. Então, também já teve um salto exponencial no preço. Até que se evoluiu ainda mais para que se chegue na era da experiência mesmo, que é o que nós temos hoje. E que além de você poder ir numa cafeteria, por exemplo, seguindo o mesmo exemplo, né? Você vai ser chamado pelo nome, você vai receber um tratamento diferenciado. Dando o exemplo do Starbucks, por exemplo, para quem teve a oportunidade de conhecer, todos os cafés têm o seu nome, eles chamam pelo nome quando o café está pronto, o café está sempre perfeito, tem café quente, gelado, você pode usar o banheiro da Starbucks sempre. Então, toda a experiência que compõe o consumo daquele café, ela é contemplada para que ela seja perfeita. E aí esse café, evidentemente, ele custa mais do que se fosse numa cafeteria comum, né? Então esse café custa mais, 10, 15 reais. E aí para ilustrar um pouquinho essa evolução, né, lá de trás, num produto comoditizado que tinha pouco valor agregado, até que se chegue numa era da experiência mesmo, vou até compartilhar com vocês aqui uma imagem que traz um pouquinho sobre essa evolução ao longo do tempo. Vocês conseguem ver aí? Sinalizem se está aparecendo aí para vocês. Sim, está aparecendo. Então aqui é o exemplo, né? Então lá a saca de café, baixíssimo valor agregado, 1 centavo por xícara, por exemplo, até que chegou um produto, né? Então, opa, agora eu já posso armazenar, tem um pouquinho mais de valor agregado, 50 centavos, até que eu posso ir numa cafeteria tomar o meu café direto, então uma xícara, né, como exemplo aqui, 6,50, aí chega na experiência, né? Então, além do meu café, eu tenho uma experiência espetacular, uma experiência positiva, e aí uma xícara, por exemplo, pode custar 18 reais. E aí, então, a gente entende esse movimento como sendo muito importante, considerando que as empresas hoje, muitas delas estão em um segmento que é muito concorrido. A gente deu o exemplo do café aqui, porque ele é muito concorrido. Muitas empresas podem abrir uma cafeteria e começar a vender café. O que vai diferenciar a tua empresa que vende café de todas as outras? Talvez seja a experiência, né? E se você não investir em experiência, se você não investir nesses pontos de contato que sejam positivos sempre, talvez outra empresa vai fazer e vai passar na sua frente, vai começar a captar mais clientes e os seus clientes. Então, a experiência, por conta disso, é tão importante. Então, até a frase que se tem aqui no slide é justamente isso. Não é sobreviver, não é sobre ter, né? É sobreviver. As pessoas estão buscando mais experiências. E aí tem alguns exemplos, né, Isa? Do Airbnb, até do próprio carro, que ilustram isso também, né? Por exemplo, meus pais davam, ou né, meus avós, né, conforme a gente volta nas gerações, o pessoal dava muito valor à posse, né? Então, ter uma casa na praia. Hoje, com o Airbnb, ter uma casa na praia já não é algo tão requisitado como antes, né? Ter um carro próprio, hoje com o Uber também já não é tão requisitado você ter um carro próprio. Então, conforme as gerações estão mudando, isso está cada vez mais forte, né? Para o pessoal que é o milênio aí, isso é muito mais forte ainda, né? O pessoal não está se importando de comprar carro. Eu, quando estava prestes a fazer 18 anos, estava apavorado que eu não tinha um carro, né? E hoje o pessoal nem pensa nisso, né? É bacana essa evolução aí, realmente. Legal, legal. O que me chama a atenção é poder ver que é um saco de café, né? Que negócio gigante ali. Tinha um valor muito pequeno e um copo com a camada experiência envolvendo ele, né? Eu acho que o Nick trouxe muito bem, assim, que não é só ali, né? Tem o espaço, tem toda aquela contextualização, tem um valor muito mais agregado. Então, é bacana, assim, eu trazer aqui para minha realidade e ver como que eu posso, né? Como que eu posso mudar o meu saco de café para um copo de café, né? Eu acho que essa é a reflexão que vale aqui, né? Eu queria tentar trazer bem isso para uma maneira bem prática, bem no nosso dia a dia,
E a gente estava conversando esses tempos, Isa, sobre uma caixa, um box, eu nem lembro muito bem. Cara, tu consegue dar aquele exemplo, assim? Eu acho que tem a ver com esse contexto aí do café que a gente estava falando. Bacana. O que o Nicolas mostrou para a gente é a evolução de conforme as coisas foram evoluindo até a gente chegar na experiência, né? Eu acho que o negócio que se encaixa muito bem para a gente aqui na nossa região, e acredito que se aplique ao restante do Brasil também, é que é muito comum a gente ver por aí aquelas consultoras de cosméticos, né? Que são aquelas pessoas que vêm com uma revistinha da Natura, da Avon, da Boticário, seja lá qual for a marca, e vem te oferecer um serviço, né? Queira ou não queira, isso já é uma experiência, porque se não existisse isso, a gente teria que se deslocar até uma loja de cosmético, né? Então, trouxe comodidade, melhorou a experiência, ok. Mas, recentemente, conforme as experiências foram evoluindo, hoje existe o Wallbox, né? Até peço que o pessoal, uma hora dessa, pesquisem aí no seu computador, wallbox.com.br, é bem bacana. Eu conheço porque a minha mulher é uma assinante da Wallbox, né? E como é que funciona isso, cara, de uma forma bem prática, né? Você entra no site da Wallbox, né, focado para mulheres, e ele vai fazer uma entrevista com você. Você vai preencher o formulário, como é o seu tom de pele, como é o seu cabelo, né? E aí você vai como se fosse se apresentando para a Wallbox, né? E aí, 20 dias a partir dali, né, quando você faz a assinatura, não lembro o valor, mas 20 dias você recebe uma caixinha, né, que é a box, né? E é o Wallbox porque essa caixinha sempre tem uma surpresa, né? Você não sabe qual é o produto de cosmético que você vai receber, mas esse produto, ele é uma resposta ao formulário que você preencheu lá no início, né? Então, ele é um produto para você, né? Olha que bacana a evolução dessa experiência também, né? De você, antes, ter que ir numa loja para comprar o seu cosmético, depois alguém vem até você com uma revista para você escolher, e depois alguém te dá um cosmético numa caixa como se fosse uma caixa de presente, né? E é bacana a sensação, cara, porque quando você está desembrulhando a caixa, né, você tem aquela sensação de que você está recebendo um presente, né? E aí você abre a caixinha, ela é bem bonita e tal, e vem uma carta dedicada falando de empoderamento feminino, falando de uma série de questões que conversam com esse público, né? Então é bastante bacana. Eu, inclusive, que sou o esposo da mulher, né? Eu fico também, às vezes, um pouquinho ansioso para ver ela abrindo a caixinha e ver como é que estão as coisas organizadas, como é que é o bilhete que chegou, é bem bacana. E é uma experiência realmente muito positiva, cara. Ô, Isa, e é legal isso que tu fala, porque assim, como é que seria o formato tradicional de vendas, né? Ali, claro, esse formato de vendas por assinatura tá crescendo bastante, mas como é que seria o tradicional? Eu vou vender de porta em porta, vou pegar o livreto e vou fazer isso e tal. Como é que eu posso fazer com que essa experiência de ir, que seja de porta em porta, seja mais especial? O que eu vou fazer para que esse consumidor que vai comprar esses cosméticos pense uau, né? Inclusive o nome dessa empresa, da Wallbox, tem muito a ver com isso, né? Esse uau que as pessoas fazem quando abre a caixa, né? Então, se a gente conseguir gerar um uau no nosso cliente, seja ele qual for, seja qual for o consumo que ele vai ter com a nossa marca, a gente vai estar conquistando esse cliente e vai estar evoluindo a experiência dele com a nossa marca, com toda certeza. Sem dúvida. Excelente, excelente. Vem aqui na cabeça agora esse ponto das sensações que acontecem com esse usuário, né, com esse cliente ali, né? Abrir a caixa, experimentar o café. E quando a gente fala de experiência, a gente tem um irmão ali dessa palavra que é jornada, né? Jornadas bem construídas, jornadas adequadas para o contexto, melhoram a experiência. Elas podem acelerar vários processos ou podem até, de maneira proposital, diminuírem um avanço, o que melhora ainda mais a experiência. Eu queria entrar um pouco nessa discussão, e todo mundo passa por jornadas o tempo inteiro, né? Agora que a gente tá vivendo nesse momento aí de pandemia, estou tendo a oportunidade de trabalhar em home office, e o meu dia é uma jornada com várias etapas, micro momentos, né? Desde o tempo de esperar a reunião, desde o tempo de receber o meu almoço, tudo está acontecendo jornada. Eu queria entrar um pouco nisso, Isel, a gente falar um pouco sobre esse aspecto de jornada e como que a gente pode olhar ela e tentar melhorar sempre, né? Legal. Consegue contribuir? Sim. A gente vai comentar aqui na nossa conversa alguns termos que talvez para quem não é do ramo sejam novos, né? Apesar de que jornada é uma palavra muito conhecida, mas jornada para negócio talvez não, né? E a gente vai sempre tentar ser o mais prático possível, né?
Então, pensa que você tem o ponto A e o ponto B, né? O ponto A é onde estão aqui as pessoas, vamos chamar assim, jogadas no universo, né? Essas pessoas não conhecem seu negócio, talvez não conhecem sua empresa, talvez não conheçam nem o seu ramo de atuação, e aqui está você no ponto B com o seu negócio querendo ganhar, atrair clientes, né, para demonstrar o seu produto, para ter uma experiência, né? Esse caminho entre o ponto A e o ponto B é o que a gente chama de jornada, né? Então, você pode, de alguma forma, estruturar um caminho para que as pessoas vão seguindo. É óbvio que essa jornada ela não é linear, né? A jornada que uma pessoa de 20 anos vai percorrer até encontrar o seu produto é diferente de uma jornada de uma pessoa de 45, 50 anos, né? Porque elas conversam com coisas diferentes. Então, a jornada é você colocar entre esse ponto A e ponto B diversos gatilhos para que, se essas pessoas passarem por esse gatilho, você poder mostrar o seu produto, né? Então, por exemplo, da própria Wallbox ali, né? O preencher o formulário é um passo da jornada, é um passo óbvio da jornada, né? Ele iniciou a jornada das pessoas com a Wallbox. E a partir do que ela respondeu naquele questionário, cada pessoa seguiu sua jornada. Então, se eu tenho a pele clara, a minha jornada vai ser um pouco diferente de quem tem a pele morena, né? E por aí vai. Então, jornada é isso, é você... significa que se você não desenhar uma jornada, você não vai ter sucesso? Não. Mas você construindo uma jornada atraente, você potencializa a sua ciência do processo, né? Você não deixa aí solto ao aquém, né, das pessoas encontrarem sua marca. Até para contribuir, Isa. Pode falar. Manda lá. Pensando na jornada, né? E aí, tendo em mente como funciona a jornada do cliente com a sua marca, porque você imagina como é, né? É importante validar com ele, né? Com o seu cliente, né? Claro. Fazer uma amostragem também. E tendo em vista isso, tendo essa jornada validada, aí você tem esse mapa, esse mapa para poder propor a experiência. Então, poxa, esse exemplo que o Isa deu, tá, no cadastro. Será que o cadastro, quando ele faz o cadastro, é legal? É fácil fazer? Será que não tem muita burocracia? Será que não está pedindo dados demais? Será que flui? Será que ele tem como fazer esse cadastro? Sabe, tu começa a se questionar, e aí, para identificar esses pontos de atrito, esses pontos de fricção na jornada, que são os pontos que, de alguma forma, poxa, a pessoa está tentando consumir teu produto e está tendo um problema, está ficando estressada, não está dando certo. Então, como é que você, como empresário, ameniza esses pontos de fricção? Esse é o ponto, né? E aí, claro, não vai dar para fazer tudo de uma vez só, né? Você vai ter que olhar etapa por etapa, tudo isso envolve um processo, mas olhar para isso é muito importante. Essa é a mensagem, né? Quando a gente se propôs a fazer esse momento aqui, né, a gente estava muito preocupado com algo tátil, né, que a gente conseguisse colocar logo em prática, né. E eu vejo esses exemplos, assim, do ponto A até o ponto B, de olhar os pontos de fricção sendo muito práticos de colocar, né. Então, eu como empresário, ou eu como colaborador, cara, mapeia isso. Bota desde o momento que o teu cliente entra na tua loja, qual que é a sensação, qual que é a primeira vista que ele tem. Isso são etapas, né? Quando ele vai falar com alguém, qual que é o tempo que ele precisa para falar com alguém. Se precisa mais tempo, precisa deixar menos tempo, dependendo do cenário. Como que é o processo de compra, de fato, de efetivação. É um momento importantíssimo da jornada. O momento de pagamento. Anota isso num quadro, muito fácil de fazer, ver o que está bom, o que está regular e o que está ruim, e como tu pode melhorar esse ponto que está lá embaixo, ruim, para cima. E eu acho que é um bom começo, é um bom início de se fazer. Não tem tecnologia, aqui é papel e caneta, né? Isso também é legal, assim, né, de destacar, porque fica muito fácil de melhorar muito um processo. Eu estou lembrando vários momentos que eu entro e me gera ansiedade, né? Num espaço ou numa interação. Isso é um momento ruim. Como melhorar isso? Aí é legal a gente se questionando, né? Olhar com a perspectiva do teu cliente é bem legal, né? Vou dar uma dica para os empresários, uma coisa muito simples que dá para fazer hoje, já começar a fazer hoje. Por exemplo, vocês na linha de frente, as pessoas que fazem o atendimento para o cliente final, vocês chamam o cliente pelo nome quando vocês têm essa informação? Isso é uma coisa tão simples e tem um poder enorme, né? Tem algumas experiências que eu tive com marcas, assim, eu gosto de ser chamado pelo nome, assim como eu gosto de chamar as pessoas pelo nome. O nome é música para os nossos ouvidos. E você chamar o seu cliente pelo nome vai dar muita importância para isso. Pode ter certeza que o cliente vai valorizar muito isso. E é uma coisa muito simples. Então, assim, às vezes eu chamo, quando eu tenho um relacionamento um pouco mais longo com algumas empresas, eu começo a chamar, às vezes, eu começo a ter um relacionamento, começo a chamar a pessoa pelo nome, fulano,
e aí, como é que tá hoje? Tá tudo certo e tal. E alguns começam a me chamar pelo nome, mas alguns continuam não me chamando pelo nome. Então, isso é meio frustrante, né? Porque tu tá criando, o próprio cliente tá tentando criar um relacionamento e tá na tua mão ali, tu já sabe o nome, às vezes tem no cadastro o nome, então isso é Tá, uma coisa simples, isso já dá para fazer hoje. E com tá vindo na certeza vai minha, valorizar a experiência. tá vindo na Show. minha cabeça agora, né? Eu fui numa viagem uma vez, numa cafeteria, e toda vez que alguém entrava, e isso aconteceu comigo e com as outras pessoas, as pessoas, era não era muito movimentada, né? Então acho que eles conseguiram adaptar para esse contexto, mas todo mundo que trabalhava na cafeteria, desde o atendente, desde quem fazia o pão lá atrás, desde a pessoa que trabalhava no caixa, eles sempre davam um bom dia ou boa tarde. Então alguém entrava, bom dia, todo mundo fazia isso. Eu disse, ué, não Legal. pode, né? O que está acontecendo? Eu não Isso é sou bacana. normal, né? E quando a pessoa saía daquela do circuito ali, daquela padaria, então eu fui lá, comprei o café, comprei o, o doce ali, e eu fui sair. Todo mundo me deu tchau. Nossa, não, o que está acontecendo comigo, né? E na verdade não era comigo, era com todo mundo. Mas foi marcante, assim, faz uns 2 Sentiu anos que eu especial. tive essa experiência e, cara, é simples de fazer, não custou praticamente nada, é iniciativa. Então, acho que Queria, bons exemplos entram aqui. Legal, queria dar um exemplo também, falando de jornada, por exemplo, de uma oficina mecânica, né? Eu imagino que talvez alguma das pessoas que estão nos assistindo está envolvida em algum negócio parecido com esse que a gente está trazendo exemplo, né? A gente está tentando ser o mais óbvio possível nos exemplos de negócio para atingir o máximo possível de pessoas que estejam nos ouvindo, né? Mas numa mecânica, né? O que você espera de uma mecânica? É que você leve o seu carro, ele conserte o seu carro e fim de papo, né? E aí, como o Nicolas falou no início, a experiência não é você fazer o óbvio, né? É você fazer, claro, primeiro o óbvio, mas depois você fazer aquilo que surpreende, né? Aquilo que provoca o wow, né? E numa mecânica isso também pode ser muito fácil. Por exemplo, imagina que você recebeu o cliente na sua mecânica e eu imagino que você consiga fazer, sem problema nenhum, um cadastro bem básico, anotando o nome do cliente, número do telefone, o WhatsApp dele e o número da placa, por exemplo, e pegar uma foto, ou anotar o documento dele e tal, né? Ele vai lá, faz, você presta o serviço, atende ele bem e tal, e quando ele sai, com a placa do carro dele, por exemplo, você sabe quando vai vencer o IPVA do carro dele. E aí, pô, passou 3 meses que o Jefferson foi lá na minha oficina e agora eu vi aqui no meu controle, tá dando o prazo do IPVA dele. Poxa, eu vou mandar uma mensagem, ó, Jefferson, você esteve aqui na nossa oficina mecânica uns 3 meses atrás, só queria te lembrar que o IPVA do teu carro vai vencer esse mês ou mês que vem e tal. Não esquece, sei que não é legal a gente esquecer e ser pego de surpresa numa blitz ou coisa parecida, né? Cara, não tem nada a ver com oficina mecânica, né? Mas olha só como você pode surpreender ele com uma atitude simples, né? Eu vou falar para ele, cara, o seu documento está vencendo, o seu documento de motorista, sabe? Pegar esses ganchos, né, dessas oportunidades que você tem, para fortalecer o seu relacionamento com o seu cliente, né? Você não precisa falar só de mecânica, porque eu vou falar do Jeff de embreagem, de correia dentada, talvez o Jeff nem vai entender nada, né? Mas agora, poxa, olha só, ele trouxe o carro dele aqui, então ele tem um cuidado com o carro dele, por que não lembrar do IPVA, né? Isso é uma Legal. baita experiência que a gente pode provocar com coisas Legal. simples também, né? Nossa, muito bom, muito bom. A gente falou um pouco da era da experiência, como que a gente chegou até agora. Nós falamos um pouco de jornada, né? E como que a gente pode ver esses pontos de fricção, melhorar eles, né? E trouxemos um monte de exemplo. Só que tem uma coisa também que é legal, assim, também perceber, que num termo mais técnico, a gente chama de persona, né? É o meu usuário, é o meu cliente, né? É quem consome ou quem vai interagir com a minha marca, com a minha loja, com o meu espaço, com o que eu estou propondo ali, né? Eu sou uma persona e eu tenho características e, de acordo com as minhas características, eu me identifico mais com alguns contextos ou não com outros, né? E eu acho que é bacana também perceber isso, né? Eu queria ouvir um pouco o que é esse conceito de persona e como que a gente pode trazer para a realidade. Legal, personas basicamente é então a definição de um público-alvo, né? Um público que se relaciona. E acho que a pergunta esse é um termo técnico que até a gente sugere que vocês busquem informação, é importante saber sobre personas. Mas basicamente o que é? É conhecer com quem a gente está se relacionando, né? Saber para quem você está vendendo os seus produtos, seus serviços. Porque se você sabe a jornada que esse cliente faz, você precisa saber quem faz essa jornada, né? E considerando personas, o seu cliente vai seguir vários caminhos, várias jornadas diferentes, ele não vai seguir um caminho só.
E aí é importante, então, você saber para quem você está falando. Desconsiderar personas, você corre o risco de falar para todo mundo e não falar para ninguém ao mesmo tempo. Então, é importante saber para quem você está falando. Se você vai falar para uma pessoa que é mais nova, que tem uma necessidade específica, se você vai falar para uma pessoa mais idosa que tem outras necessidades. Então, é importante isso. Agora, vamos dar um exemplo prático, né, de o que seriam personas. Vamos dar um exemplo de um restaurante. Um restaurante, por exemplo, ele pode ter uma persona muito específica. Um homem de 30 e poucos anos que tem uma necessidade de almoçar rápido. Estou dando um exemplo aqui. Porque ele trabalha muito, tem várias reuniões, e entre uma reunião e outra, ele precisa almoçar em meia hora. Então, ele não pode pegar fila, ele não pode ficar muito tempo lá para fazer o pagamento, porque tudo isso vai ser pontos de fricção para ele, e ele não vai consumir mais daquela marca. Então, se atender essa necessidade dele de um almoço rápido, satisfatório, ele vai voltar a consumir com esse restaurante. Então, esse é um público, para um segmento. Mas esse mesmo segmento pode ter outras personas. Por exemplo, pode ser uma mulher de 25 anos que quer comemorar com seu marido ou namorado uma data importante do casal. Então, eles querem um ambiente que seja acolhedor, que tenha uma comida muito legal, que tenha um atendimento especial, que seja romântico. E aí já muda completamente o cenário, né? Então já são públicos diferentes. Talvez esse mesmo restaurante não vá conseguir atender os dois perfis. Então você precisa saber quem é o que consome a sua marca, quem é que consome os seus produtos e serviços, para, a partir disso, propor uma experiência positiva para eles. Show. E tem alguns termos que a gente usa que é estranho, né? Tipo personas, né? Mas talvez a gente usa na prática sem se dar conta, né? Por exemplo, quando eu era adolescente, né? E aí eu saía com os meus amigos, a linguagem que eu usava com os meus amigos era uma, né, cheia de gíria, e aí, mano, bro, né, dependendo de qual era a tribo que eu tava me comunicando, vamos chamar assim, eu adaptava a minha linguagem àqueles caras, né, e quando eu voltava para casa para falar com os meus pais, eu não fazia sentido eu conversar com os meus pais como eu converso com meus amigos, né, daí que meu pai, não, boa noite, como é que vocês estão, como é que foi o dia, né, uma linguagem mais formal. Isso é persona, né, é você adaptar a sua comunicação, né? Eu estou falando a mesma coisa que eu falo para o meu pai e falo para os meus amigos, mas o método que eu uso de comunicação é diferente. Isso numa jornada, você ter pessoas identificadas é fundamental para isso, né? Ou seja, como é que eu vou avisar o Jefferson de PVA dele se ele é um cara mais jovem, quando ele chega aqui na oficina ele é descoladão, posso mandar para ele numa linguagem mais tranquila. Agora, se ele é um cara formal, chega lá de terno e tal, sempre falou em formas formais, eu vou falar a linguagem dele também, vou comunicar a mesma coisa, mas de jeito diferente. Legal, gente. Bom, belo exemplo, Zé, das tribos e o teu pai. Né? Sim. Tá bem esclarecido esse o cacique. Muito bom, gente. Legal. Perceber a persona, olhar para ela, se adaptar a ela, né? Não é o que eu quero, né? Mas sim o que o meu usuário, que é a minha persona, nesse caso, espera. Né? Eu queria trazer agora um outro item que tem conexão que a gente fala aqui, que é o NPS, Net Promote Score. Mas vamos simplificar isso para as estrelinhas que a gente dá quando a gente termina de ver um filme ou quando a gente recebe uma comida pelo delivery, né? Nada mais é do que dar uma nota do que a experiência que eu tive para aquele momento, né? E eu queria colocar isso aqui na pauta, e eu estou trazendo isso para que quem está ouvindo isso, para eu como cliente também, trabalhar isso, para eu como colaborador de uma empresa, como que está o meu NPS, como que está a minha nota, como que está a minha avaliação. Ah, Jefferson, eu vou ter que comprar um software, vou ter que colocar uma ferramenta, coisa que dá para fazer agora enquanto você está nos ouvindo, né? Abre o Google e escreve o nome da sua loja, escreve o nome da sua empresa, escreve o nome da empresa que você trabalha. Então, vê qual que é as estrelinhas que apresenta lá no Google em relação a isso. Nada mais é do que o NPS, nada mais é do que uma avaliação de como que as pessoas enxergam o que você propõe entregar, né? E isso é legal observar porque pode fazer muita diferença, né? Eu estou num momento aqui de troca de apartamento para ser entregue, e na pesquisa de material de
de finalização, piso, na pesquisa de gesso, eu usei muito o Google, né? Falar gesso para apartamento, piso para apartamento. E um dos critérios para mim escolher é aquela nota. Então, eu tá olhando isso, eu tá tratando isso, eu ficar atento a isso já é um bom começo de ver quais são os feedbacks que eu estou recebendo do meu cliente, do meu usuário, da minha persona, né? E tratar esse feedback também é importante. E daí eu queria, depois disso, né, de olhar essa questão da nota, eu vou ter que ter uma reação, né? E vale lembrar que, gente, para observar isso, tem o Google Meu Negócio, plataforma que você entra e consegue, a partir dali, fazer esses movimentos de reação diante dessa demanda, né? Mas essa reação é o feedback. Como que a gente escuta esse feedback e como que a gente trata isso, Nicolas? Eu acho que seria legal trazer essa discussão também, né? Porque não adianta eu só olhar a estrelinha e, pô, beleza, tá 4,5, né? Tá tudo certo. Não, né? Eu tenho que reagir a isso, né? Perfeito. Muito importante, chefe. Não basta olhar para a jornada, construir uma bela experiência a partir da perspectiva, né, que se obteve, e aí não fazer a medição, né? Então, não saber se esse trabalho, se esse processo está sendo efetivo. Então, é muito importante medir a experiência, né? E existem formas para isso. O Jeff citou o NPS, que é uma metodologia já bastante aplicada, crescente, né? Muitas empresas já aplicam, mas não precisa já sair já fazendo NPS, né? Existem outras formas, um pouco mais simples, mais rápidas de se fazer. A mais clássica de todas, pergunta para o teu cliente ao final, né, do processo, foi legal? Teve algum problema? Já é uma metodologia clássica e ela funciona, né? Talvez o teu cliente não seja ali naquele momento, ele não vai te falar tudo que tem para falar. Então, talvez algumas outras alternativas são viáveis. E aí do Google, dá uma olhadinha no Google. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Uma ligação também para o cliente depois de um tempo que ele consumiu. As avaliações do Facebook, pedir avaliações do Facebook, pedir esse feedback, enfim. E aí existem as metodologias tradicionais de pesquisa mesmo, o Net Promoter Score, que o Jeff comentou, que é uma metodologia muito interessante, super recomendo para os empresários, é fácil de aplicar, é fácil de administrar, é uma única pergunta, então é simples de compor, é um único número também para o gestor poder acompanhar, então é interessante. Tem a CSAT também, que é o Customer Satisfaction, que é um indicador de satisfação ao final de uma transação, também é interessante. Sim. Então, esses dois são metodologias tradicionais, mas não precisa já sair para ela. Mas se você tiver estrutura para isso, tiver interesse, busque, a gente recomenda que vocês façam isso. Mas beleza. Inclusive, quero deixar uma recomendação de um livro, que é A Pergunta Definitiva, do Fred Reichel, dele que foi o criador da metodologia NPS, que funciona muito bem. Ele explica bem como funciona essa metodologia, e vocês podem também ter essa informação. Esse livro está disponível na biblioteca da ViaCred, se vocês precisarem de forma gratuita, dá para pedir por lá. Bom, beleza, mas ok, olhei a jornada, medi a experiência, olhei o feedback, o que fazer com ele, né? A gente tem um caminho básico, vamos dizer assim, fundamental a ser seguido, porque quando a gente recebe um feedback e ele é negativo, a gente precisa entender que aquele cliente teve uma experiência negativa e ele está nos dando a oportunidade de a gente evoluir como organização para transformar essa experiência para que outras pessoas não tenham experiências negativas. Essa é a primeira visão, né? Então, se a gente pudesse colocar em 3 etapas, quando a gente recebe um feedback negativo, a primeira seria coração aberto. Então, escutou um feedback negativo, escuta de coração aberto, procurando entender de verdade o que aquele cliente está querendo dizer, investiga, questiona mesmo como é que foi, o que aconteceu de fato, por que isso aconteceu, quanto tempo levou, questiona, mas de coração aberto, dando a entender para aquele cliente que tá dando o feedback, de que isso é muito importante para a empresa, que é com base nele que a gente vai poder fazer uma melhoria e tornar-se uma empresa ainda melhor. Então, escutar de coração aberto é o primeiro passo. Tá? O que é o errado? O que não poderia acontecer? É escutar o feedback e já se fechar. Putz, esse cara é chato, esse cara tá reclamando. Esse cara é um reclamão, né? Puxa, tá sempre de mal com a vida e tal. Evita esse tipo de comportamento. Né? A culpa é do cliente, Então, evita esse tipo de pensamento, porque ele vai inibir uma melhoria, né? Essa abertura ao feedback é importante. Então, o primeiro passo, escuta de coração aberto. Quando você entendeu o feedback verdadeiramente, com as informações que ele te trouxe, aí você vai para a segunda etapa, que é tentar solucionar. Existe alguma forma de melhorar a experiência
para que outros futuros clientes não passem por essa mesma experiência, se tem como, já procura fazer esse alinhamento interno, muda processo, muda o que for preciso para que isso não volte a acontecer. Porque, senão, outros clientes vão ter essa experiência negativa, e lembra lá do que a gente conversou no começo? 47% das pessoas deixam de consumir uma marca depois de ter uma experiência negativa. Então, você vai estar deixando de atender a metade dos clientes já na largada, né? Porque uma experiência negativa, eles vão deixar de consumir a sua marca. Beleza, segundo ponto, tentou solucionar? Ótimo. Terceiro, dá um retorno para o cliente. Quando um cliente dá um feedback para você, ele espera que, de alguma forma, você trabalhe com isso e dê um retorno para ele. Então, eu vou dar um exemplo prático que aconteceu comigo, uma empresa aqui até da região, até para prestigiar aqui nossa região. Não sei se vocês conhecem o iCal, é uma empresa que vende comida havaiana aqui de Blumenau. Empresa muito boa, recomendo. E eu tive uma experiência uma vez, eu sempre peço de lá, peço por delivery, e uma vez eu pedi, quando eu estava comendo, eles entregavam naqueles pacotinho papel craft, papel pardo. Muito legal, tudo, só que eles grampeavam. E aí eu comendo um dia meu poke, e aí eu mastiguei um grampo. Machucou e tal, nada grave, não engoli e tal, mas machucou, foi uma experiência negativa. O que eu fui fazer com aquilo? Pô, eu trabalho com isso, né? Preciso dar esse feedback para eles, né? Eu fui no canal que para mim era mais conveniente, que era o Instagram, entrei no Instagram deles, mandei uma mensagem, falei, olha, aconteceu isso, eu sempre gostei do produto de vocês, mas eu queria deixar registrado que hoje eu estava comendo meu poke e eu acabei mastigando um grampo que estava dentro do pote, enfim, deve ter caído, só queria deixar isso registrado. Beleza. Pouco tempo depois, o iCal retornou, agradecendo o feedback, procurando entender onde que estava o grampo, como é que aconteceu, quando tinha pedido, enfim, fez alguns questionamentos, e já retornou dizendo que eu poderia ir lá para retirar um novo poke gratuito ou pedir no delivery. Legal, achei bacana. Mas o mais legal de tudo, gente, foi que 8 horas depois, um período depois, eles me retornaram uma mensagem dizendo, olha, a gente mudou o nosso processo, agora a gente não vai mais mandar grampeado, a gente vai mandar agora amarrado. Então eles fizeram 2 furinhos na embalagem, passaram uma cordinha e resolveram esse problema definitivamente. Então, como é que eu imagino que isso tenha acontecido lá? E eu fiquei, imagino como eu me senti, né? Que bacana, dei um feedback, foi tratado, ganhei ainda um poke, foi muito bacana, foi muito legal. Mudou completamente minha percepção negativa a partir daquela experiência, né? E aí, então, o que eu imagino que aconteceu na prática? E aí, como aprendizado para outras empresas? Eles talvez reuniram a galera lá e falaram, olha, pessoal, a gente recebeu um feedback aqui de um cliente, falou que mastigou um grampo. Como é que a gente pode resolver isso? Uma empresa pequena, talvez 10, 12 funcionários, não sei quantos funcionários, eu estou imaginando aqui, tá? E aí todo mundo falou, talvez a gente poderia, ao invés de grampear, a gente poderia furar e colocar uma cordinha. Funciona? Funciona. Pronto, resolveu. Beleza. Deu o retorno para o cliente, fechou esse looping, o nome técnico para isso é fechar o looping, né? O looping fechar o círculo, do feedback, fechar o ciclo, né? Ele deu um feedback, você precisa tratar isso até ir retornar para ele. Então você fecha esse looping. Fechado com maestria, né? Tanto que eu estou contando essa história aqui para vocês. Se eles Poderia não estar tivessem contando uma feito história. isso, uma que tu não iria mais consumir o produto, talvez, né? E outra que tu não estaria aqui contando esse case pra gente, né? Então, olha só como é importante a gente ouvir realmente coração aberto, solucionar e dar o retorno, né? Isso faz a diferença realmente. E é legal que eu poderia estar contando que eu tive uma péssima experiência comendo um grampo, enfim, né? Mas não, eu estou contando uma experiência positiva. Então isso é legal, é transformar uma experiência negativa em uma experiência positiva. E aí com isso a gente precisa trabalhar com essa informação. Então esse é um exemplo bem prático, mas assim, uma empresa pequena, relativamente pequena, poucos funcionários, como é que se faz isso quando é uma empresa um pouco maior ou quando é um processo um pouco mais complexo, né? A gente sabe que não é na hora que vai se resolver. Talvez precise mais tempo, mas é importante você deixar claro para o teu cliente que, olha, muito obrigado pelo feedback, é a partir dele que a gente vai poder fazer melhoria sempre e a gente vai procurar, na medida do possível, melhorar esse processo. Vou dar mais um exemplo rapidinho. Uma empresa, a Tesla, teve um caso também de um cliente da Tesla que fez um post no Twitter, eu acho que foi, marcando o CEO da Tesla, falando, olha, eu tive uma experiência ruim aqui, toda vez que eu vou carregar o meu carro, a Tesla é uma empresa que vende carros elétricos, e toda vez que eu vou carregar o meu carro lá na estação, tem um monte de caras lá que ficam lá aglomerando para ver a estação e tal, eu não consigo abastecer meu carro.
mandou direto para o CEO, que eu não estou lembrando o nome dele agora. Estou com o Jeff Bezos na cabeça, eu não lembro o nome do CEO. Elon Musk, obrigado. E mandou, ó, Elon, aconteceu isso. E ele falou 15 ou 20 minutos depois, ele respondeu o Twitter direto para o cliente, falou, olha, você está certo, a gente vai rever isso. E 6 dias depois, ele falou, lá no mesmo, né, na mesma conversa, falou, olha, está resolvida essa situação. A gente reviu o processo todo e agora, para estar na estação, você precisa ter um cartão. Então, está resolvido. Então, olha que bacana, o cara que é o dono de uma empresa daquele tamanho, resolveu em 6 dias, imagine a quantidade de processos que ele precisou revisitar, olhar, alinhar e resolver esse processo. Então, esse é um exemplo micro, né, de uma empresa pequena e um exemplo grande também de uma empresa grande que está à frente, olhando para a experiência e cuidando desse processo. Tá aberto a isso, escutar, né, e não colocar barreiras que é o importante, né. Mas sempre funciona assim, alguém deu um exemplo aqui, o cliente está reclamando, não, pô, se ele está reclamando é uma sorte, assim, que a gente tem que agradecer muito, né. E vai também do nosso papel como, eu até diria que como cidadão, de reclamar também, no bom sentido, querer evoluir. Ninguém quer que as coisas fechem ao seu redor, ninguém quer que as coisas... A gente quer evoluir o ecossistema, eu acho que também faz parte de uma construção coletiva, né? Eu saber falar e eu saber ouvir também, e isso ser cada tijolinho sendo colocado por vez, né? Acho bem legal, é bem bacana isso, né? Bom, gente, o nosso tempo aqui, eu acho que ele está chegando ao fim. Acho que foi bem legal a nossa conversa durante o dia, nesse momento aqui, né? Eu saio daqui com bastante insight, bem incomodado, né? E feliz do que a gente conversou, do que a gente tentou trazer de exemplo aqui, do que apresentou nessa conversa, com algo prático, com algo que dá para colocar em produção, né? Dá para colocar para executar rápido, assim, né? Percebam que a gente falou pouquíssimo, acho que quase nada relacionado à tecnologia, né? A altos investimentos. Então, fica essa provocação aqui também, porque nesses tempos de desconforto que a gente está vivendo, esse passo pode ser a diferença para muita coisa, né? E eu sempre tento, quando eu estou dando esses meus exemplos, assim, eu sempre tento trazer isso também para um contexto pessoa física, porque eu, como indivíduo, também posso ver a minha jornada, ver como está a minha abordagem, ver como está a minha recepção, como está meu feedback, sabe? Porque provavelmente eu trabalho numa empresa, eu trabalho em algum contexto, eu estou inserido no contexto, né? Dá para brincar e aplicar isso até no nosso dia a dia com a nossa família, né? Como que está a minha jornada com a minha família, né? Então, dá para trazer isso muito à prática em vários exemplos, né? Eu queria pedir, para finalizar, então, o que vocês saem aqui de mensagem, né? Eu acho que eu saio daqui com isso, assim, de que foi legal, a gente trouxe bastante, e uma provocação que coloque em prática, gente. Gasta energia, sem dúvida, vai suar a camisa, você vai ter que desprender de um tempo, e a gente sabe que tem muita gente que esse tempo é precioso também, né? Mas no nosso contexto aqui, na nossa conversa, faz muito sentido. É um tempo que você investe agora e lá na frente, com certeza, vai ter resultado. É a academia, né? É o lance agora. Tem que suar agora e depois a gente consegue ter resultado, né? E não é na primeira semana, não é no primeiro contato. Então, fica essa minha dica aqui de ralar mesmo sua camisa, mas acho que vai valer a pena. Show, acho que é isso mesmo, tá? Já quero agradecer também esse momento que a gente passou junto aí, foi muito bacana trocar essa ideia. A gente não conseguiu ir na profundidade de cada tema, né? A gente falou aí de jornada, de persona, de NPS, como medir, de como tratar e dar feedback. Tudo isso, se a gente pudesse ir na profundidade, a gente poderia usar horas aí, né? Mas é mesmo para dar uma noção geral aí, né? E aí a gente estava comentando antes de gravar o vídeo que se você não faz nada disso, comece fazendo uma coisa, tá? Não queira sair do vídeo aqui, sair igual louco, igual um polvo e sair fazendo coisas ao mesmo tempo, né? Comece por uma coisa, faça uma coisa bem feita, faça isso funcionar e aí passe para a próxima, um passo de cada vez, acho que a gente consegue ter resultados mais bacanas. Show. Perfeito. Vou nessa linha também. Procura fazer algo. E, assim, uma coisa que eu escutei uma vez num evento que eu participei e eu levo para minha vida. Se você não fizer aquilo que você pensou aqui, que você teve como insight agora nesses 45 minutos, acho que a gente está conversando aqui. Se você não fizer isso nas próximas 48 horas, provavelmente você não vai fazer nunca mais. Então, tira isso da tua cabeça, coloca numa folha e coloca isso em prática hoje, de preferência.
Pelo menos o básico. Começa, dá um passo hoje e começa a evoluir a experiência do teu cliente. Isso vai ser muito transformador para você e para todo mundo que está à tua volta e para os teus clientes. E até para contextualizar, tem uma pesquisa da Gartner que foi feita agora no início do ano. Na verdade, foi refeita. Ela tinha sido feita em 2017, foi refeita agora. E eles perguntam para as grandes empresas do globo, né? Se existe um departamento estruturado de experiência, né? Então, em 2017, eles tinham feito essa pergunta para as grandes empresas e 35% tinham manifestado, olha, a gente tem um departamento estruturado com um CXO, né? Um Chief Experience Officer, então uma pessoa, equivalente a um diretor cuidando só disso. E agora, em 2020, foi feito de novo, subiu para 90%. Então, nesses 2-3 anos aí, cresceu muito o que se refere a investimentos na área de experiência para as grandes empresas, e isso vai evoluir para médias empresas, pequenas empresas, a gente já está percebendo esse movimento acontecendo. Então, para embasar também isso, né, para que a gente saia com esse compromisso, com esse pedido, eu quero deixar a mensagem de que experiência veio para ficar, não é modinha, né? Ela veio para ficar, as empresas precisam cuidar disso sim, se não cuida hoje, precisa cuidar, porque ela vai ser um fator determinante para se manter no mercado cada vez mais. Então, a gente recomenda fortemente que vocês invistam tempo nisso. E não precisa ser revolucionário, não precisa mudar tudo. Vai começando aos pouquinhos, começa a olhar, segue esses exemplos que a gente deu que você já vai estar dando um grande espaço. Seria isso aí. Muito bom. Gente, obrigado mais uma vez. Israel, Nico, obrigado pelo espaço. Aprendi muito aqui com vocês. A gente fica à disposição, né? Agradeço muito o Vai Pro Digital pela oportunidade de a gente, de alguma forma, contribuir aí com a nossa comunidade. E a gente deixa nosso e-mail aqui como contato. Se alguém quiser trocar mais ideia, quiser interagir, rede social, acho que também é valioso a gente deixar. Porque eu falo de coração mesmo, eu acho que a gente pode construir um mundo melhor e nada mais propício do que em momentos de crise a gente se unir e fazer a diferença. Então, mais uma vez, obrigado pelo espaço, obrigado por você que ficou acompanhando a gente aí. Eu acho que foi um bom momento aí para a gente aprender um pouco mais. Muito obrigado, gente. Um abraço para todos. Tchau, gente. Valeu. Obrigado. Até mais. Gente. Abraço. Tchau.